Elivaldo Barbosa, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado, Gelson. Boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde, Elivaldo Barbosa. Olha, vamos trazer agora mais uma pessoa, mais uma entrevistada, candidata pré-candidata, melhor dizendo, para a Prefeitura de Teresina. Estamos falando de Simone Pereira, ela que é do PSD e está aí se preparando para a disputa nesse ano, Elivaldo Barbosa. Simone Pereira, que foi secretária até recentemente no primeiro escalão do governo Wellington Dias. É verdade, secretária do agronegócio, mas já passou pela Defesa Civil, coordenadoria de lazer do governo do estado e agora é a opção do PSD para a sucessão do prefeito Firmino Filho. Então nós estamos já com Simone Pereira, que está aqui conosco para conversar, pré-candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSD. Pré-candidata, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí, esse convite. Pergunto para a senhora, como é que está sendo esse trabalho até aqui para tentar viabilizar a sua pré-candidatura e os diálogos com o PSD e outros partidos? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, meu querido amigo Elivaldo Barbosa. Boa tarde, Teresina. Esse trabalho, ele já tem começado há um bom tempo atrás. A nossa preocupação primeira foi formar uma chapa bastante competitiva, com 44 candidatos, e nós obtivemos sucesso nisso. Hoje nós temos uma chapa que está pronta para enfrentar essa campanha e sermos bastante vitoriosos, podendo fazer aí 3 vagas na Câmara. A única mulher deve disputar a Prefeitura de Teresina. Isso poderá ser... qual a influência que a senhora espera que ocorra na sucessão na capital piauiense? Até o presente momento, o único nome posto de mulher é o meu, não sei se permanecerá assim até o momento da campanha em si, mas o grande diferencial que eu vejo nisso não é apenas a questão de ser mulher, mas é de ser uma mulher com experiência administrativa, com experiência de gestão pública, e que tem um compromisso de fazer com que Teresina possa ter um modelo de gestão diferente do que está colocado aí. Um modelo de gestão mais participativo, com um olhar mais feminino e mais voltado para o cuidado com as pessoas, para cuidar de gente. Doutor Simone Pereira, a propósito disso, a cidade de Teresina foi a que registrou o maior número de denúncias feitas ao aplicativo Salve Maria, de denúncias de agressão contra a mulher. A senhora entende que a Prefeitura de Teresina, o Poder Público Municipal, também estamos com um probleminha no sinal da doutora Simone, aí voltou. O Poder Público Municipal também tem papel nesse enfrentamento? E de que maneira os aparelhos públicos municipais podem ajudar no combate à violência contra a mulher? Veja bem, no meu currículo eu tenho também a felicidade de ter sido presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher de Teresina por 2 anos, no momento em que eu estive como secretária executiva da Sencasp. Então, o que a gente vê é a necessidade urgente de políticas de proteção social e políticas de garantia de direito. A Teresina precisa ser discutida na ótica da assistência social. Então, o que a gente vê é que existem os instrumentos legais, existem as políticas, existe uma rede de proteção social, mas, na verdade, a mulher que precisa ter conhecimento de como funciona essa rede, ela não tem esse conhecimento. Então, o que a gente precisa com relação à mulher? Primeiro, fazer uma política onde a mulher ela possa ter um lugar no mercado de trabalho, onde ela possa ter autossuficiência, não que ela vá ser uma competição com o marido, não é isso. Não é isso, mas que ela seja parceira, mas uma parceira respeitada. Então, a necessidade é implementar as políticas de proteção social e fazer com que a mulher conheça essa rede de proteção e como ela vai ter acesso a essa rede de proteção social. Então, essa é uma das metas nossa enquanto gestora. Não só por eu ser mulher, mas principalmente por eu ser assistente social e ser uma defensora das políticas de garantia de direitos, seja ela da mulher, da criança, do adolescente, da pessoa com deficiência, Então, a política de garantia de direito, ela precisa, de fato, ser implementada em Teresina. A pandemia, doutora Simone, a pandemia do novo coronavírus, ela impõe, ela determinará alguns pontos para o debate eleitoral, que serão aí desafio para os pré-candidatos à prefeitura em todo o país, e aqui em Teresina não será diferente. Em relação a 2 pontos, saúde e recuperação econômica.
estes são pontos cruciais para o próximo gestor, no caso aqui de Teresina. O que a senhora pensa sobre esse tema? O que a senhora aponta em relação a esses aspectos para a campanha e, consequentemente, se chegar à Prefeitura de Teresina? Sim, com toda certeza, Elivaldo. Nós estamos num momento de pré-campanha, né? Então, esse momento ainda não é um momento da discussão definitiva. Nós estamos fazendo uma série de debates, uma série de reuniões, né, com as categorias que estão sendo afetadas. Nós hoje não temos números exatos, em virtude da dificuldade mesmo. Nós somos candidatos de oposição à Prefeitura de Teresina, então nós temos alguma dificuldade com relação aos números exatos, a questão da transparência, que isso é histórico, né, dentro da Prefeitura de Teresina. Mas nós estamos atentos, nós sabemos que nós precisamos discutir a saúde de Teresina sem maquiagem, né, como ela de fato é. A pandemia, de certa forma, ela mostrou uma realidade que a grande maioria da população de Teresina não conhecia, né? Nós temos hoje também uma preocupação muito grande com a questão da reestruturação econômica de Teresina, e essa tem sido um ponto onde a gente está focado, onde a gente está discutindo com grupos empresariais, com grupos setoriais, inclusive com uma assessoria muito especial, que é a do nosso vice-presidente do diretório estadual, o Dr. Valdeci Cavalcante, que tem esse envolvimento com o empresariado de Teresina, e o nosso foco é esse, é fazer de Teresina uma cidade que vai passar por um processo de reestruturação econômica, né, e a preocupação de cuidar das pessoas, e cuidar das pessoas perpassa por isso, educação, saúde, assistência social e, principalmente, a autossuficiência financeira. Então, é isso que a gente vai buscar, fazer com que o povo de Teresina possa ter mais esperança, que Teresina possa ser preparada, e que cada pai, que cada mãe possa ter a esperança de que os seus filhos, os seus netos, viverão uma Teresina muito mais justa. Doutora Simone Pereira, dentro dessa discussão, ganha força de recuperação da economia, que o Elivaldo propôs, ganha força a atenção com alguns locais. Fundação UOL Ferraz, com a qualificação, centros de produções nos bairros. Como é que esses mecanismos podem ser utilizados para ajudar a população a retomar a renda paulatinamente? Olha, não é só nem a questão da qualificação profissional, isso é importante sim, mas o empresariado, ele precisa de incentivos hoje. O que a gente está vendo, claramente, nem precisa de dados para se ver, o empresariado totalmente falido, as pessoas totalmente desesperadas, sem saber como é que vai ser o seu amanhã, né? Então, hoje, Teresina, ela está sendo impostas determinadas condicionalidades, onde parece que o empresariado, ele é irresponsável. À volta do comércio, cada empresário, ele tem a consciência de que ele precisa ter os cuidados necessários para que não se tenha a contaminação, né? Eu tenho conversado com alguns setores hoje que estão totalmente sem esperança. Por exemplo, o setor que trabalha com música, né? A gente não vê nenhum programa voltado para essas pessoas que não estão tendo oportunidade de trabalho. As pessoas que trabalham no setor de beleza estão completamente, os salões fechando. Mais de 50% dos salões de Teresina hoje estão dizendo que não tem mais condição de voltar. Então, é necessária a qualificação? A gente vai trabalhar com isso, mas a gente precisa se preocupar com aquele pequeno empresário que já tinha o seu negócio e que hoje está sem possibilidade, né, de mantê-lo. O alto índice de desemprego em virtude disso. Então, é essa preocupação que a gente precisa ter. Voltar às atividades econômicas com toda a responsabilidade, com todo o cuidado, com toda a orientação que as autoridades de saúde determinam, né? E fazer com que esses empresariados, eles possam ter incentivos, inclusive fiscais, para que eles possam retomar suas atividades e gerar emprego e gerar renda, né? Político, pré-candidata, como a senhora está trabalhando aí a composição da sua chapa majoritária? Ainda não foi anunciado, por exemplo, quem será o seu companheiro ou companheira de chapa na eleição deste ano. Como estão os entendimentos aí? O que é que a senhora pensou, idealizou? Pode ser chapa pura, eu vi já umas fotos suas com o empresário Valdeci Cavalcante, que a senhora acabou de citar, inclusive, e ele que é vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, atua fortemente aqui no Sistema S. Como é que a senhora idealizou aí essa articulação majoritária? Olha, Elivaldo, nós temos discutido muito essa questão do vice, né? Estamos fazendo uma discussão com muita responsabilidade, porque a gente
está passando por esse momento, está fazendo esse momento de avaliação, com a perspectiva de que nós estaremos na Prefeitura de Teresina a partir de 1º de janeiro. Então, esse vice ele tem que ser escolhido com muito cuidado, porque será um vice que virá para contribuir não apenas no momento da campanha em si, mas, inclusive, no processo administrativo. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, cuidar disso com muito compromisso, porque é o futuro de Teresina que perpassa por isso. Não é apenas uma composição de uma chapa, mas é aquela pessoa que vai ter a responsabilidade de dividir comigo a gestão da cidade de Teresina. Bom, no começo dessa discussão e movimentação política, ainda lá pelo final do ano passado, o PSD tinha um projeto de lançamento da candidatura de Georgiano Neto. Aí ele fez discursos, reuniões, diálogos, desistiu dessa candidatura. Passou-se a falar da possibilidade de composição do PSD. E, na sequência, veio o nome da senhora como pré-candidata. É uma questão que a senhora entende como fechada e resolvida? Os diálogos internos como estão? Até que ponto uma escolha eventual, ou ter passado pelo nome de Georgiano Neto no começo, pode ter ajudado ou prejudicado as estratégias do PSD para uma candidatura própria agora? Veja bem, o nome do deputado Georgiano seria um nome perfeito para concorrer à Prefeitura de Teresina. O fato é que não podemos esquecer que o deputado Georgiano ele foi o deputado mais votado da história do Piauí. Então, ele tem uma base muito grande no interior. E a necessidade, ele atendendo aos apelos dos prefeitos das lideranças de interior, ele recuou da candidatura dele. O meu nome foi o nome escolhido pelo partido, foi um nome de consenso, inclusive com o aval do presidente Kassab, né, que é o presidente nacional do nosso partido. E é um nome de consenso, é um nome que está posto, né, e que é irreversível. Então, o PSD terá candidatura própria em Teresina? Sim. E isso não tem a menor dúvida. O meu nome foi escolhido, foi um nome de consenso. Nós temos uma chapa extremamente forte, competitiva e que está unida em torno do nome de Simone Pereira, dizendo sim para Teresina. O que a senhora está achando do enfrentamento público à pandemia do novo coronavírus? A senhora faria como está sendo feito no país, no estado e em Teresina? Sim, Erivaldo, até porque, como toda a população de Teresina sabe, eu fui acometida por esse vírus. Nesse momento, o deputado Georgiano também está num processo de isolamento, porque também está acometido pelo vírus. E quando a gente vive essa situação, eu vivi na minha família, meu filho também teve, a gente começa a olhar, não só com aquele olhar de espanto ou de preocupação, mas de ter uma participação mais efetiva. O que eu vejo, eu particularmente pelo que eu passei, é que não tem fundamentação científica o que eu vou lhe dizer. Eu estou falando em cima de uma experiência pessoal. O vírus, se a gente faz um processo de monitoramento, como foi feito na minha casa, e a gente detecta o vírus de forma precoce, né, existe uma possibilidade muito grande da gente ter o controle dessa doença. Eu acho que, no meu ponto de vista, o que a gente precisa é, de fato, ter esse monitoramento para que se tenha uma atuação precoce. O que a gente tem visto muito, os relatos das pessoas, é que as pessoas começam a sentir os sintomas, elas procuram os aparelhos de saúde público e a resposta que eles têm é para voltar para casa, aguardar, porque pode ser uma gripe ou uma outra doença que esteja se manifestando, quando de fato deveria se começar, a partir do momento da suspeição, um processo de monitoramento, porque na confirmação se fazer uma atuação, né, mais precoce. Né? Então, eu acho que o que a gente precisa realmente nesse momento é monitorar todos os mecanismos que estão sendo usados. A máscara é muito importante, a questão de manter o distanciamento, de se preocupar com a asepsia das mãos, de não estar levando a mão ao olho, ao nariz. Quer dizer, todas essas orientações que estão sendo dadas pelas autoridades de saúde, elas são extremamente válidas. Mas é necessário que se tenha um monitoramento para que se tenha uma atuação mais precoce para que se possa, de fato, salvar vidas. Porque muitas vezes o que a gente vê é que no momento em que as pessoas vão receber esse cuidado, o
que acontece? Já existem outros órgãos comprometidos em consequência do vírus. Então, eu vejo como uma necessidade urgente esse processo de monitoramento e uma atuação bem mais precoce com relação à questão do vírus. Quero agradecer a senhora Simone Pereira, pré-candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSD. Muito obrigado pela participação conosco no Jornal do Piauí. Grande prazer, eu que agradeço a vocês a oportunidade e dizer que Teresina é uma cidade feminina, né, e que precisa ter a sua primeira gestora. E só mesmo uma mulher para botar ordem nessa casa chamada Teresina. Tá certo. Muito obrigado, doutora Simone Pereira, pré-candidata à Prefeitura de Teresina pelo PSD, Elivaldo Barbosa, lá reafirmando. A candidatura é um caminho sem volta. Sem de volta, fato, né? o presidente Kassab já deu ali aquela aquiescência. Né? Exatamente, bateu o martelo, digamos assim, né, Gelson? Porque isso surgiu, esse debate não foi à toa, não foi nenhuma dúvida assim, que o PSD não abriria mão da candidatura. Porque quando houve a desistência, como você falou aí, inclusive, indagando com a pré-candidata, a desistência do Georgiano, deputado estadual, aí, claro que isso ficou meio morno dentro do partido. Mas, rapidamente, o partido se recompôs e lançou aí a ex-secretária do Agronegócio do Estado, Simone Pereira, e pelo andar da carruagem, pelo discurso, a manifestação dela dá sinais evidentes de que a candidatura é realmente para valer e não tem volta, é a construção agora do palanque para a campanha eleitoral para a eleição de 15 de novembro. Tem Elivaldo Barbosa, trazendo as informações, inclusive o fato aí de Georgiano Neto estar em isolamento. Pois é, eu soube disso no início da semana, né? Ele testou positivo, aquela história do testou positivo, mas a informação que eu tenho mais recente é que ele passa bem, sintomas aí já ultrapassou essa fase mais preocupante da doença e está mesmo tomando o tratamento normal, seguindo normal, em breve ele estará de volta às suas atividades.